Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui no Web Summit por mais um ano, para falar de um tema, eu diria, bem desafiador diante de tudo que está acontecendo no cenário internacional. É claro que eu não poderia ter a pretensão de adivinhar qual é a taxa de câmbio, qual é a inflação ou qual é o crescimento daqui para frente, porque as incertezas são muito grandes. Então eu vou tentar fazer um panorama bem estruturante, para a gente ter uma visão de longo prazo e entender por que esses movimentos todos estão acontecendo no mundo e o que isso tem a ver com economia, inovação, mudança de comportamento e como que a gente tem que se preparar como sociedade, como empresa, para lidar com todas essas transformações que estão acontecendo. Para entender muito esse contexto, eu começaria indicando esse livro, que é um livro hoje, para mim, dos principais pensadores do mundo, se não o principal em economia, que é o Ray Dalio, que ele faz justamente essa visão de longo prazo, tentando entender como é que foi a história da economia mundial e como é que as nações foram prosperando e fracassando ao longo do tempo e como é que o mundo foi mudando a sua ordem mundial de acordo com a história também da inovação. Eu tenho desde 2011 mostrado esse gráfico aqui, para mim ele é muito emblemático e explica bastante não só o que está acontecendo, mas também essa relação entre economia e inovação. A curva em vermelho mostra o comportamento da Bolsa de Valores de Nova York. E a curva em branco mostra os ciclos tecnológicos da economia desde a invenção do motor a vapor. O que essa teoria quer dizer é que economia e inovação são indissociáveis e andam sempre juntos. E o processo de inovação nada mais é que um processo de destruição do processo econômico produtivo atual, da forma da sociedade relacionar e, portanto, da forma como a gente vive. Por isso que essas transformações, elas demoram sempre algumas décadas. E toda vez que você tem uma revolução tecnológica, você tem a ruptura econômica acompanhada dela. E, como eu disse, foi assim desde o motor a vapor, e é exatamente isso que a gente está passando no momento atual da economia mundial. Quando a gente quebra um pouco esse gráfico e tenta dar uma visão um pouquinho mais de curto prazo, começando ali pela crise do subprime em 2008, 2009, eu diria que ali foi o início de uma sinalização de esgotamento daquele modelo econômico. Logo depois da crise do subprime, a gente veio a crise da Europa de 2011, se a gente for lembrar, foi Portugal, Espanha, Grécia, todos quebrando e a gente achando que a Grécia ia acabar. Eu até brincava na época, olha, a economia é feita de ciclo, se eu tivesse dinheiro eu comprava um apartamento na Grécia agora, porque certamente ele vai estar valendo muito mais quando essa crise acabar. Saiu a crise da Europa, veio logo no final da mesma década uma pandemia, arrasou toda a economia, transformou a sociedade, acelerou a transformação digital. Quando a gente achou que ia se livrar da pandemia, veio uma guerra da Rússia e Ucrânia. Abalou todos os mercados, acelerou a transição energética. Quando a gente achou que já estava bom, esquentou a chapa no Oriente Médio. Novamente, muita turbulência, muita confusão. Quando a gente achou que estava bom o suficiente, o Trump veio e aí embaralhou o cenário econômico mundial todo. Esse é o momento que a gente vive e esse é o momento exatamente que descrevem as teorias de cenários de longo prazo e por isso eu fico não feliz porque o mundo realmente está muito conturbado, mas satisfeito de estar apresentando esses dois gráficos desde 2021 e a coisa de fato vem se concretizando. Qual é a lição que a gente tira aqui desse cenário para as pessoas e para as empresas? A gente estava vendo agora uma palestra com inteligência artificial e como isso está mudando a forma de pensar e trabalhar. Eu acho que tanto as pessoas quanto as empresas que vão ter sucesso nesse cenário são as pessoas e as empresas que vão conseguir lidar com um cenário de muita turbulência no curto prazo, e a teoria diz que esse trecho de maior turbulência está entre os anos de 2023 e 2026, mas sem abrir mão de transformações de médio e longo prazo que estão relacionadas a todas essas rupturas tecnológicas. Quem conseguir viver nesse mar revolto
e aprender esse novo mundo, eu acho que vai ter sucesso, e é sobre isso que a gente vai falar. Esse é o pano de fundo que eu vou conversar um pouco sobre o que está acontecendo com toda essa movimentação Trump e China e por que isso está acontecendo, o que está por trás desse grande movimento. Sempre, sempre, sempre que a gente teve naqueles momentos de curva da economia mundial, eles sempre foram acompanhados por momentos de muita turbulência geopolítica, muita. E outra coisa que é difícil de falar, mas eu gostaria de alertar, é que quase sempre esses momentos foram acompanhados de grandes guerras. E eu não descartaria esse como um momento também possível para tudo que a gente está passando. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que realmente o mundo hoje é rodeado e minado de grandes problemas geopolíticos, né? Guerra Rússia e Ucrânia é um, mas a gente tem uma discussão de reestruturação de BRICS, a gente tem conflito no Oriente Médio, a gente tem ali os exercícios militares chineses em Taiwan, que agora está sendo pouco falado, mas eu diria que é uma fagulha, que se virar incêndio, a gente vai ter dificuldade até de mexer nos nossos celulares e conseguir comprá-los, porque Taiwan é, por exemplo, o maior produtor mundial de chips e semicondutores. Qualquer problema ali vai dar problema em todos os nossos celulares, em todos os computadores. Então, de fato, a gente tem um mundo hoje exatamente como a história mostrou que acontece em todos esses momentos de revolução tecnológica. E é isso que faz essa relação muito intrínseca entre inovação e tecnologia. E qual é o risco que a gente tem sempre que a gente tem esse mundo geopolítico muito conturbado? E esse é o risco real que a gente tem agora, e é um risco de se exacerbar aquilo que a gente viu desde a pandemia, que foi uma completa crise nas cadeias de oferta mundial, ou seja, nas cadeias de produção mundial, que foram afetadas na pandemia, também foram afetadas pela guerra de Rússia, Ucrânia e Oriente Médio, especificamente na área de energia, e agora o Trump bota em xeque absolutamente todas as relações comerciais estabelecidas no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Esse é o risco real que a gente está vivendo. E esse risco diz respeito, a aumento de preço nas cadeias, e 2, a falta de fornecimento ou de insumos de forma geral que pode acontecer, que pode levar essa crise geral nas cadeias globais de oferta. Isso está estressando tanto a atividade econômica e o comportamento de todos os agentes, que eu peguei um índice que mede o grau de incerteza da política norte-americana, e quando a gente compara o momento atual com outros momentos da história, a gente vê que, de fato, o problema é grave e ninguém sabe para onde o mundo vai nos próximos meses ou anos. Aqui está o índice de incerteza na crise subprime, apesar de ter surpreendido muita gente, era um problema que a gente já sabia como lidar com ele. Depois a gente vem a crise da dívida europeia, também um problema muito conhecido dos economistas, que a gente sabia lidar. Depois vem a Covid-19, que de fato a gente não sabia lidar com uma coisa parecida e a incerteza explodiu muito, mas nada comparado ao momento atual do Trump Economics, que a gente está chamando. Ou seja, a incerteza realmente é muito grande, porque, como eu vou mostrar agora, o que está em jogo, o que está em xeque é toda a nova ordem mundial, toda a ordem mundial colocada em questão desde a Segunda Guerra Mundial. A The Economist, além de ser muito boa de conteúdo, ela se caracteriza sempre pelas suas charges muito boas nas capas. E eu acho que essa charge relata bem, né, essa tentativa do Trump, na verdade, de tentar não mudar a nova ordem mundial, mas tentar se manter como o grande dom, o grande líder, o grande padrinho do mundo, né, nessa grande discussão que a gente está tendo, né? Padrinho, porque a verdade é que, repetindo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro beija a mão dos Estados Unidos para qualquer decisão que seja, qualquer decisão que seja. E todo mundo que viu o Godfather lembra como é que funciona isso, né? Então, o que está por trás da cabeça do Trump? Olha, o mundo tem explorado os Estados Unidos nos últimos 40 anos.
e tudo que eu estou fazendo é ser justo. Isso é que está na cabeça dele. Por que é importante a gente entender isso? Porque a gente sempre precisa entender o que está na cabeça dos nossos interlocutores. E eu diria que as convicções do Trump são muito difíceis de lidar com ela. Ele é um cara que sempre negocia esticando a corda ao máximo. E por isso mesmo que o grau de incerteza é muito alto. Ninguém sabe o que Trump vai fazer, né, nem no dia seguinte. Às vezes, na manhã seguinte ou na tarde seguinte daquilo que ele falou no dia anterior. Mas não é só ele que está nesse jogo. Do outro lado está um grande player, que é a China. E eu diria que a China não está nesse jogo agora. E aí, para provar isso, eu trouxe uma frase de 1964, do Mao Tse Tung, que se encaixa absolutamente e perfeitamente no cenário atual. Ele diz o seguinte: os Estados Unidos intimidam alguns países para que eles não façam negócios conosco. Mas não se preocupem com isso. Eles são um tigre de papel, estão apenas blefando. Essa frase se encaixa perfeitamente ao que o Trump está fazendo hoje. E a gente já viu ele esticando a corda e recuando algumas vezes nesse jogo. Porque, no fundo, ele sabe que as cartadas dele não são tão fortes como ele gostaria que elas fossem. E eu diria que esse sim é o risco de guerra, porque quando uma pessoa que se acha muito, mas vê que a força dela não é muito grande, o risco dela tentar uma manobra mais forte do que deveria é muito alto, e esse é o risco que está na mesa hoje. Vamos tentar entender o que está por trás disso? A The Economist brinca já um pouquinho isso. E qual é a brincadeira aqui? Se a gente for lembrar, qual é o slogan de campanha que fez o Trump ganhar a campanha eleitoral? Make America Great Again. Fazer a América grande novamente. E aí The Economist brinca. Essa política do Trump vai fazer a América grande novamente, ou, na verdade, ele está fazendo de tudo para transformar a China grande e superar os Estados Unidos? É isso que está por trás de toda essa discussão, e os chineses estão dispostos a ir para a briga sim. Sabe por quê? As exportações chinesas para os Estados Unidos representam somente 2% da economia chinesa, ou seja, eles têm cartucho para brigar com os Estados Unidos e estão dispostos a isso e estão se preparando, não como o Trump disse, há 40 anos, mas há mais de 60 anos que eles estão se preparando para esse grande embate que eles estão fazendo agora. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre uma perspectiva histórica disso? Eu trouxe aqui a história da política comercial norte-americana desde 1900. Até 1900, o mundo vivia naquilo que a gente chamava de mercantilismo. Ou seja, as economias se protegiam muito e os países basicamente faziam negócios entre eles mesmos ou com poucos parceiros. Tá? O presidente Wilson veio com uma política mais liberalizante no pós-mercantilismo que durou pouco. Durou pouco porque, em 1929, a Bolsa de Nova York quebrou, como quebrou em 2008, e aí os Estados Unidos lançaram uma política muito similar à que o Trump está propondo agora, que é a política do Smooth Allen. Eles subiram todas as tarifas para tentar fechar a economia norte-americana, achando que iam resolver a crise 29 com aquilo ali. Evidentemente, não deu pouco errado, deu muito errado, e essa política rapidamente caiu e deu, de fato, espaço a uma nova política mundial no pós-guerra, que foi marcada por dois grandes movimentos e que caracterizaram, que simbolizam a predominância, o protagonismo dos Estados Unidos naquela nova ordem mundial que se formava desde então. Primeira delas, o Plano Marshall, né? Se vocês forem lembrar, os Estados Unidos assumiram financeiramente a reconstrução de absolutamente toda a Europa. E dois, os grandes acordos de comércio internacional, que se iniciaram com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, lá no final da década de 40, o GATT, e depois se consolidaram no mundo com a criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC,
em 1995, logo após o fim da União Soviética e da Guerra Fria. Então, desde a década de 30, o mundo se caracterizou por um grande liberalismo em termos de comércio exterior. E o Gabriel deve lembrar bem, pelo bom economista que isso se baseou na chamada teoria das vantagens comparativas do Paul Krugman, que inclusive foi prêmio Nobel de Economia, que ele dizia o seguinte: olha, cada país deve se especializar naquilo que ele é bom, ao invés de tentar produzir tudo. Logo, liberem as barreiras internacionais, que o mundo vai crescer mais. E é isso que foi feito de 1930 até 2024, antes do Trump mudar todo esse jogo. Vou tentar te explicar o que está por trás disso e por que o Trump está tentando mexer nisso. O que é que ele acredita e por que eu acho que não vai dar certo. Eu vou começar com um pouquinho de economia, mas eu prometo que não vai ser complicado. Essa eu diria que é a equação básica de uma economia. Você consegue entender toda a economia a partir dela. O que ela diz? Olha, o meu PIB, ou seja, tudo que minha economia produz, tudo que minha economia gera de renda para as pessoas e para as empresas, é composto basicamente por tudo que as famílias consomem, por tudo que as empresas investem e por tudo aquilo que o governo gasta. Então, essas são as formas de um país crescer. Ele pode crescer em qualquer uma das formas? Sim. A grande discussão entre os economistas é a composição desse crescimento interessa. É óbvio, por exemplo, que nenhum país vai conseguir crescer indefinidamente com o governo gastando mais, né? O governo não emite cheque sem fundo. Ele simplesmente vai tirar sempre dinheiro do seu bolso, ou seja, dinheiro dos pagadores de impostos, né? Então, a grande discussão é como é que um país cresce. Se ele é uma economia fechada, ele só depende dessas 3 letrinhas. Quando eu abro a economia, que foi o que aconteceu a partir de 1930, eu dependo também do comércio internacional. Portanto, se um país vende mais do que ele compra do exterior, ele cresce seu PIB. Se ele compra mais do exterior do que ele vende para o exterior, o comércio exterior abocanha, tira um pedaço da sua economia, tá? Logo, se eu desconto da minha renda tudo aquilo que eu consumo e tudo aquilo que o governo gasta, é exatamente o que eu poupo. Pensando na nossa casa, eu só consigo comprar um carro ou uma casa de 2 formas. Ou eu economizo meu dinheiro e pago do meu bolso, ou eu vou pedir um empréstimo. No caso, um país pede esse empréstimo para outros países. O que eu quero dizer no final das contas é que, se um país quer investir um determinado montante, mas ele não poupa o suficiente para fazer esse investimento, não tem outro jeito, ele vai ter que pedir emprestado para os outros países. Tranquilo essa lógica? É a lógica que a gente vive na nossa casa. Vamos pegar essa equação e vamos jogar no mundo hoje para a gente entender? Essa equação se reflete exatamente nesse gráfico. Nesse eixo aqui eu botei quanto que os países investem da sua economia. E nesse eixo de baixo aqui, eu coloquei quanto eles poupam da sua economia. Essa linha aqui do meio divide. Na parte de cima, estão aqueles países que são os gastadores, ou seja, aqueles países que gastam mais do que eles poupam. E na parte de baixo, aqueles países que poupam mais do que eles gastam e, portanto, emprestam para aqueles que são os gastadores. O que a gente tira de conclusão aqui? Brasil, o nosso Brasil e os Estados Unidos são os grandes gastadores. Eles investem muito mais do que eles têm dinheiro para fazer. E para quem que eles pedem emprestado? Justamente para a Ásia. Está aqui a Coreia, que fez uma revolução da educação que todo mundo fala, e está aqui a China, que poupa quase metade de toda a renda dela. E por isso empresta dinheiro para todo mundo, para os Estados Unidos e para o Brasil. Está aqui o medo do Trump. Eu tenho uma balança comercial que é deficitária, ou seja, eu compro muito mais do mundo do que eu vendo para o mundo, e quem me financia? Justamente a China.
Porque toda vez que eu vou pedir emprestado, quem me empresta, na maioria das vezes, é a China. Porque quando eu pego a dívida norte-americana, todos os títulos que os Estados Unidos emitem, quem é o maior comprador? Justamente a China. Qual é o risco do Trump? Eu dependo dos produtos chineses e, ao mesmo tempo, dependo da China para fazer meu financiamento. Logo, estou em apuros. É disso que se trata, por isso que ele briga tanto, esse é o jogo que ele quer virar, é essa disputa que a gente está vendo no mundo. É isso que está em jogo. Por isso que eu acho, se você me perguntar, o Trump vai resolver isso com tarifas? Definitivamente não. Definitivamente não. Definitivamente não. Mas por que ele está jogando esse jogo? Primeiro, os Estados Unidos têm um problema dos dois déficits hoje. Ele tem um déficit comercial e um déficit público. O governo também gasta mais do que ele arrecada. Isso é um grande problema. Ele quer acabar com o déficit público? Diz ele que sim, mas eu diria que não. Então ele está achando que com as tarifas ele consegue os recursos necessários para deixar de ser um grande gastador e fazer a poupança às custas dos demais países. Por isso que o discurso dele é: todo mundo enriqueceu às minhas custas, e agora eu vou ser justo, vou enriquecer às custas dos outros. Esse é o discurso que está por trás dele, e esse é o discurso que eu estou tentando mostrar que não faz muito sentido, mas ele vai embaralhar o mundo todo, e é essa grande disputa que a gente vai ver, não só esse ano, mas eu diria ao longo dos próximos. Esse é um problema que não se resolve rapidamente. Afunilando para o nosso Brasil aqui, qual a lição que a gente tira? A gente já viu que o Brasil é um grande gastador. E o que eu vou falar aqui agora não é uma opinião de um governo ou outro, até porque essa estratégia de crescimento que o Brasil adotou, ela começou no governo Bolsonaro, em 2022, continuou no governo Lula em 2023 e 2024, e parece estar continuando agora. Qual foi a estratégia? Eu vou crescer o PIB através de um grande estímulo de consumo, baseado principalmente em gastos governamentais. É isso que o Brasil está fazendo hoje. Vamos tentar entender isso? Olha só, eu dividi o crescimento brasileiro entre tudo que a gente consome, que eu estou chamando aqui de absorção doméstica, tudo que eu consumo dentro do Brasil, mas tudo que eu estou importando. E lá está o saldo externo, ou seja, a minha relação do Brasil com o resto do mundo. Eu fui lá em 2023, cresci apoiado na absorção doméstica, mas principalmente porque eu vendi mais para o mundo do que comprei do mundo. Fui lá, dobrei a aposta em 2024, acelera mais um pouquinho o governo. Hoje o governo brasileiro tem um déficit de 9% de tudo que o país produz. O que isso significa? Minha carga tributária hoje é de 34%. Ou seja, o governo brasileiro, ele pega 34% de tudo que a gente produz e cobra um imposto equivalente a 34%. Se ele está com déficit de 9%, significa dizer que a cada R$1 que o Brasil produz, 43 centavos o governo vai lá e pega para ele. Quase metade. Isso é inviável, até porque sabemos todos nós, não temos serviços públicos à altura do governo pegar quase metade de tudo que a gente produz. Apertar o acelerador de novo, ótimo, o consumo novamente contribuiu para o crescimento no ano passado, que foi muito forte. Só que o que aconteceu? O consumo cresceu tanto, tão rápido, que a produção brasileira não conseguiu acompanhar. Os investimentos não conseguiram acompanhar. A minha capacidade produtiva não conseguiu acompanhar. O que aconteceu? Nós, economistas, brincamos que o consumo vazou para o exterior. Esse crescimento foi embora. Quem cresceu 1,8%, os outros países à custa do meu consumo. Esse é o estresse que eu estou dando na economia hoje, e por isso que todos os economistas estão apostando que a gente vai começar a desacelerar, e eu diria que certamente isso vai acontecer. Tá? Bom, Guilherme, disso tudo, o que a gente tira pensando em médio e longo prazo? O desafio de todo cenarista é, diante dessas variáveis todas, o cenarista tem que escolher só duas, que ele acha que são as mais importantes de todas. As minhas duas mais importantes são
geopolítica internacional. Eu apostaria que a geopolítica, como eu disse no início da apresentação, vai continuar muito estressada, muito quente. Então, meus dois cenários certamente estão lá em cima. Onde que eu tenho dúvida, e eu acho que essa é a grande dúvida e essa é a grande discussão que vai permear este ano e principalmente o ano que vem, que é o ano eleitoral no Brasil. O Brasil, diante deste cenário, vai preservar os seus pilares econômicos que foram constituídos no final da década de 90. Quais são esses pilares? Câmbio flutuante, ou seja, eu não mexo no câmbio, o câmbio é um preço e deixo ele quietinho. Controle da inflação e controle das contas públicas de forma geral. Essa é a grande dúvida. O Brasil já tentou abandonar esses pilares em 2015 e 2016 e a gente paga a conta até hoje. Foi um desastre. Tá? Então, acho que essa é a grande dúvida, essa é a grande discussão no Brasil que vai ficar dentro desse pano de fundo internacional. E para fechar, eu diria que a gente tem uma grande oportunidade e eu vou desdobrar onde eu acho que deveria ser uma estratégia de crescimento brasileiro e onde eu acho que deveria ser essa grande discussão e onde as instituições devem estar focadas e aí pensando num planejamento estratégico que eu já tinha cutucado há um tempo para o Brasil. Primeiro, no ambiente geopolítico tão conturbado, qual é uma boa estratégia para você atrair investimento e ser um porto seguro? Estabilidade política. O Brasil precisa caminhar para reduzir essa polarização e mostrar para o mundo que eu tenho um ambiente político saudável e muito mais tranquilo do que eu tenho no restante do mundo. Certamente, esse vai ser um grande atrativo para os investidores internacionais num mundo tão conturbado. Segundo ponto, quanto mais eu puder melhorar o ambiente de negócio, melhor ainda. Melhor ainda. E instituições como a FEComércio, o SENAC, o SESC têm um papel fundamental sobre isso, seja na melhoria do ambiente das empresas, seja em qualificação de mão de obra de forma geral, tudo isso é ambiente de negócios. Terceiro, eu acho que o Brasil tem uma grandíssima oportunidade de ser o maior líder da transição energética. Por quê? Quando você fala em transição energética hoje, eu diria que isso é papo para os outros e não para o Brasil. Guilherme, você é contra a transição energética? De maneira nenhuma. Só que o Brasil já é transitado. O mundo hoje tem 14% de energias renováveis dentro da sua matriz. O Brasil tem 50%. Ou seja, o custo para fazer transição energética é muito menor no Brasil do que no resto do mundo. Logo, se a gente se posiciona como grande player da transição energética, eu tenho tudo para sinalizar para as empresas, principalmente no mundo que um Trump diz que nenhuma empresa que faz negócio com os Estados Unidos pode ter política de diversidade. Eu não estou nem falando de transição energética. Ele proibiu qualquer empresa que transaciona qualquer coisa com os Estados Unidos tenha política de diversidade. Até a Disney abandonou a política de diversidade dela. Então, se eu sinalizo que eu sou um país estável politicamente, com ambiente de negócios melhorado, com líder na transição energética e que, acima de tudo, eu estou disposto a investir na inovação social, eu acho que a gente tem um belo pacote para estar bem posicionado nesse mundo turbulento e nos colocar muito melhor no futuro do que a gente está agora. Muito obrigado a todos.